Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Vamos ver aqui se está funcionando bem o som. Will, boa noite. Boa noite. Perfeito, muito bom, perfeito. Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos então dando início a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Clara, boa noite, querida, seja bem-vinda você também. Vou mandar os aviãozinhos agora, quando vocês vão chegando. E aí eu vou dar os avisos para vocês. Hoje fomos fazer uma palestra presencial novamente. Ontem tivemos uma palestra, hoje também é uma palestra também presencial numa outra casa espírita aqui de Araraquara. E falamos o mesmo tema, mas engraçado que nunca sai igual, né? Ari, boa noite, seja bem-vindo. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. E não sai igual, muito engraçado mesmo. Muito engraçado de verdade. E a palestra, né, que eu falei para vocês que eu prometo trazer mais à frente. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Prometo trazer mais à frente esta palestra para vocês, porque nessas casas espíritas que eu vou ter palestra essa semana, né, ontem, hoje e na próxima quinta-feira, não é gravado, né, então não dá para a gente fazer a transmissão. Mas eu fiz uma transmissão, como eu diria a vocês, eu fiz uma transmissão da abertura com o Xará, amigo meu, por sinal, tocando um saxofone maravilhoso, fazendo a preparação para a palestra. Foi muito legal, tá lá, fiz a postagem agora há pouco. E vou falar para vocês também quem eu encontrei lá, finalmente, né? Encontrei a nossa amiga Jucimara. Logo mais também vou postar a foto junto com ela, né? E vou marcar. Marquei a Jucimara lá nesta pequeno trecho que nós fizemos lá de gravação da abertura, né, musical. O rapaz toca um saxofone maravilhosamente bem e foi muito gratificante mesmo, envolvente a melodia que ele passa para nós e dá para vocês perceberem um pouco do que ele já apresentou, né? Não devia ter gravado mais cedo, mas deu um estalo, vou gravar um pouco, vou transmitir, fiz a transmissão ao vivo. Então não dava para fazer inteiro, né? Porque aí ficaria complicado, mas foi muito bom. Então estávamos lá no Moradas de Luz Jerônimo Mendonça e falamos sobre o que estamos fazendo aqui. É a palestra que nós pretendemos trazer mais para frente, né? Mais para frente pretendemos trazer esta palestra para que a gente possa conversar sobre este assunto que eu achei muito interessante, muito oportuno. Vamos fixar o comentário enquanto vocês vão chegando, se cumprimentando. A Vinha de Luz, boa noite. E hoje nós vamos ter um estranho diálogo, uma coisa muito interessante para as nossas reflexões. Engraçado como eu estava falando, né? A mensagem... Se eu cheguei a alguma conclusão? Claro, sim, com certeza. O que estamos fazendo aqui, eu não vou dar spoiler, né, claro? Quer ver, ó, deixa eu ver certinho, eu vou falar para vocês. Deixa eu ver meu calendário de palestras aqui. Aliás, gente, já estão pedindo para eu marcar, né? Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Para marcar palestras para o ano que vem. Gente, acredite nisso. Nós estamos em outubro, o pessoal já está se antecipando aí, ó. Provavelmente no dia 1º ou no dia 2 de novembro eu faço essa palestra. Talvez no dia 2 de novembro, pelo Facebook do Centro Espírita de Jesus para as Crianças. O que estamos fazendo aqui? Provavelmente vai ser por lá, porque o Facebook do Centro Espírita de Jesus para as Crianças, ele é aberto, então dá para o pessoal assistir, né?
Agora, do Mestre Jesus já é mais fechado, então não dá para... Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Então, do Mestre Jesus é só para o grupo deles, então não é todo mundo que consegue assistir. Então, talvez eu faça essa palestra no dia 2 de novembro, é uma quarta-feira às 20 horas, virtualmente, tá? Vai ser virtual, e aí vocês vão poder assistir para refletirem um pouco. Enquanto isso, vou jogando esse tema para vocês irem pensando o que nós estamos fazendo aqui. Fica a dica para vocês e a deixa, né? Bom, vamos lá, deixa eu pensar o que ia falar para vocês. Então, eu fiz a palestra, né? Fiz a postagem do link. Do link não, gente, desculpa, não tem nada de link. Link é amanhã. Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Eu fiz a postagem de um vídeo curto da abertura musical lá da palestra que eu fiz lá no Centro Espírita Moradas de Luz Jerônimo Mendonça, aqui em Araraquara. E então foi muito, muito tocante mesmo. O meu xará Aloísio, que é o rapaz lá que toca saxofone, barbudo, lembra bem o Papai Noel, ele toca maravilhosamente bem e um clima que envolve. Você vai entrando na casa, você vai entrando e você já vai sentindo aquela harmonização. Jucimara chegou aí conosco, Jucimara estava lá, tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos, né, depois de um bom tempo, né, Jucimara, que a gente já se conhecia, mas nós nos reencontramos. Falei para a Jucimara que ela tinha que ir lá e, aproveitando o ensejo, depois tiramos uma foto, vou mandar para a Jucimara também e vou marcar a foto que tirei juntamente com a Jucimara lá no Moradas de Luz Jerônimo Mendonça. Então, depois a gente marca a Jucimara lá nessa foto e aí vocês vão ver a Jucimara um pouco mais de perto do que essa fotinha pequena dela. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que você vai fazer uma palestra lá no Moradas de Luz, terminada a palestra, tem sempre alguma uma confraternização. Tinha um suco, tudo natural, gente, suco de goiaba, geleia de goiaba caseira com bolacha cream crackers e também um bolo maravilhoso que estava lá também. Olha, e fantástico, imperdível. Eu adoro fazer palestra lá por conta disso, né? Então, não só por isso, claro que não, mas foi muito gratificante. Porque o que é interessante, né? Às vezes as pessoas terminam uma palestra, o palestrante vai embora, as pessoas ali da casa, dali a pouco tomam um passe e vão embora. Ali não, ali as pessoas ficam, conversam, interagem. Eu achei tão gostoso e vale a pena até dar essa dica para as outras casas espíritas. Não precisa ser grande coisa para comer, não. É mais aquele momento, um chá, uma bolacha, mas pelo congraçamento que eu acho importante. Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Então é interessante se pensar nessa opção. Não precisa fazer toda vez, mas lá eles fazem toda terça-feira. Mas fica o convite para vocês. Mais um convite para vocês que amanhã, às 22 horas, teremos mais um capítulo deste livro, Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi, e vamos falar sobre um tema quase nada, que toca quase ninguém. Sinceramente, eu acho que esse tema aqui não tem nada a ver com nada, né? Só que não. Ansiedade. Ansiedade. Amanhã vamos conversar sobre ansiedade pela ótica. A Regina falou que gosta de tudo, tem goiaba. O gordinho que habita em mim adorou essa ideia. Aí, Vitor, lança lá a ideia. Principalmente quando vocês forem fazer a apresentação musical. Olha só que dica. Não, é bom, gente, sabe por quê? Tirando o lado do Comes e Bebes, que é bom também, mas a gente lembrar dessa opção que você tem, né? Termina a palestra, passe e tudo mais, mas aí o pessoal faz aquele congraçamento lá. E uma coisa, até comentei com a Jucimara, que isso é uma situação muito particular, já comentei em lives também, nada de ansiedade aí, tá vendo, Paulo? Ei, então estamos juntos, aqui nós somos zen, né? Zen nada. Zen nada, amanhã a gente vai ver
a ansiedade que nos toca. E aonde a gente compensa a nossa ansiedade. Bom, aí que eu estava dizendo o seguinte, lembrava das palestras que Jerônimo Mendonça vinha fazer quando ele ficava aqui em Araraquara, ele ia nas casas espíritas, não só daqui como da região, né? E toda a casa espírita, aproveitando a presença do palestrante, no caso como Jerônimo, né? Não era para qualquer palestrante. Então tinha uma mesa farta de bolos, doces, bolachas, chás, chocolate, nossa, era uma fartura. E Roberto Carioca, que é um dos frequentadores assíduo já desse grupo Jerônimo Mendonça, e o Ariovaldo César, que é lá do Instituto Eurípides Barçanufo, né, estávamos sempre juntos, e aí ficava uma competição. Chegava o Roberto e o Ariovaldo para o Jerônimo, hoje tem um monte de coisa gostosa lá. E o Roberto e o Ariovaldo só comendo e o Jerônimo só conversando com o pessoal, né? Mas era muito legal, muito gratificante. Gente, estranho diálogo. Deu um trava-língua aqui. Vamos prestar atenção na história, que ela tem um lado bem... Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Gostei demais da foto do perfil, viu? Ficou muito legal. Vamos prestar atenção que isso traz uma reflexão bem legal para a gente em relação a este diálogo que foi travado sobre não podemos dizer duas pessoas, mas vamos personificá-las nesta situação, tá bom? Depois no final eu faço a releitura. Num ponto da estrada, 2 estranhos vultos se encontraram. O primeiro, de olhos inquietos, cabelo em desalinho, rosto triste e magro, segurando na mão, esquelética e ossuda, um martelo. Dizia a outra personagem que se mostrava quase que despida, com os olhos iluminados pela compaixão. Então a primeira personagem vai dizer para a segunda, né? Eu sou a dor, sempre sou recebida com desagrado. Carrego comigo o martelo que aperfeiçoa. Tentando diminuir a minha força, inventaram a anestesia. Mas só compareço onde sou chamada. Sem o meu concurso, os homens mofariam na inutilidade. Vendo a dor que sua amiga chorava, perguntou-lhe, e tu, quem és? Ah, eu, retrucou a amiga timidamente, não tenho morada certa. Bato à porta de todos os corações, desde o órfão ao rei, desde o lar ao prostíbulo. Faço minha ronda permanente e o meu trabalho quase nada renderia se não fosse teu precioso concurso, amiga dor. Servindo-se de intervalo, a dor que ainda mantinha o seu martelo nas mãos, indagou comovida. Então crês que eu sou importante? Somente um anjo poderia me falar assim? Mas quem és? Aquele vulto estranho, tomando-lhe as mãos, beijou-as e disse, Eu sou a caridade. Olha só, que situação, né? Um diálogo entre a dor e a caridade. Quando que a gente poderia imaginar uma situação dessa, né? Você vai lendo, você vai refletindo a fala de cada um desses personagens, né, dessas 2 sentimentos, atitudes personificados aqui nessas figuras, e vejam, né, como é tocante. Eu achei uma questão muito importante quando ela faz a menção, a dor faz menção que inventaram a anestesia, mas não só a anestesia, né? Mas também os analgésicos. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Então, tem uma mensagem no Evangelho que diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
Não é fácil realmente, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Mas, gente, será que a gente gostaria mesmo de receber essa bênção de Deus? Mas, olha só que interessante. Ela coloca com muita propriedade, a dor, né, no caso, que ela não é bem-vinda, não é bem recebida. E por mais que ela tente chegar, muitos acabam, né, colocando o anteparo à sua presença por meio da anestesia, por meio dos analgésicos, por meio dos psicotrópicos de modo geral, porque aí também estamos falando da dor, das dores da alma, não é apenas e tão somente das dores físicas, porque o martelo, né, podemos pensar de uma forma muito própria, que vem como um mecanismo que vai ferir. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Imagine uma martelada no dedo, né? Vai ferir. Mas uma martelada no nosso ego, uma martelada no nosso orgulho, uma martelada na nossa arrogância. Já pensaram nisso? Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Um beijo para você, para o Everton, para a Mari. Então vejam que situação interessante. Este martelo que a dor traz, que nos fere não só o corpo físico, e lacera muitas vezes a nossa alma. E aí o analgésico não resolve. Vai precisar de um outro medicamento mais forte, mais potente, que vai conseguir aliviar a dor. Mas enquanto a gente vai usando dos subterfúgios, mais tempo vai demorando para que a gente consiga a nossa progressão espiritual, a nossa evolução espiritual. Então é importante a gente refletir, como tem uma frase que inclusive eu comentei ontem, né, que fala assim: se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Como que, olha, vem a dor, estou querendo sentir dor mesmo. Acha? De jeito nenhum. Não é por aí. A gente procura de todas as formas se livrar da dor. Mas a dor vem como um instrumento de alerta. Quando a dor chega, significa que já estamos num nível de que o nosso corpo está dando o alerta vermelho. Aquele sinal, né, piscando, chamando a atenção. Olha, preste atenção de como você está levando a tua vida. Preste atenção de como você está conduzindo a sua mente, o seu pensamento. Quão é importante fazermos a vigilância dos nossos pensamentos para que a gente não venha sofrer. Então, vigiar os nossos pensamentos constantemente, não deixar que as energias deletérias do mundo poluam a nossa alma, poluam a nossa paz de espírito. Vivemos momentos conturbados, sim. Mal saímos de uma pandemia, estamos passando por uma ameaça de uma guerra de proporções que não sabemos até onde vai isso. E eu estava até analisando tempos atrás, que engraçado de que de tempos em tempos surge um Átila nas nossas encarnado, né? Sem fazer qualquer julgamento. Nós já tivemos Átila, nós tivemos Nero, já tivemos Gengis Khan, já tivemos Alexandre, já tivemos Napoleão, não tivemos Hitler, e agora nós temos o presidente lá da Rússia, né? Angélica, boa noite, seja bem-vinda. E não sabemos até que ponto, né, as dores e o sofrimento não virão ainda para nós. Então esses receios, esses medos que nos deixam intranquilos, nós devemos buscar o lenitivo do Evangelho. Devemos buscar o governador espiritual do nosso planeta, que é o nosso Mestre Jesus. E vejam que é interessante, que eu estava analisando até outro dia sobre isso. Antigamente, com os meios de comunicação arcaicos, quando acontecia um problema, digamos, no Japão, demorava quase 40 dias para que chegasse
a notícia, né, do que tinha acontecido no Japão, demorava 30, 40 dias para que a gente tomasse conhecimento. Então, quando a notícia chegava aqui, praticamente talvez já tinha até resolvido aquele problema. Só que agora as coisas são instantâneas. Está acontecendo lá, a gente já está sabendo aqui. Essa interligação que a tecnologia permitiu faz com que a gente sinta o mundo como um todo. O mundo é uma bolinha. Antigamente a gente podia até falar que era uma bola de futebol. Hoje a gente pode dizer que é uma bolinha de gude. Tamanho é a proporção do nosso mundo em relação às notícias que nos chegam. Então, vigiar os nossos pensamentos, não deixar que a poluição do mundo invada o nosso lar, que tire a nossa paz de espírito, é buscar compreender a razão de estarmos aqui encarnados. Estarmos no mundo sem sermos do mundo. E uma coisa que eu acho assim, bem legal aqui nesse diálogo, que ela fala assim, né? As características físicas. Vamos pensar então na dor, né? É o primeiro personagem, de olhos inquietos, cabelos em desalinho, rosto triste e magro, segurando na mão esquelética e ossuda um martelo. Olha só, uma posição bem cadavérica mesmo, né? A gente está vendo... e ela diz assim, a dor: sempre sou recebida com desagrado. Carrego comigo um martelo que aperfeiçoa, tentando diminuir a minha força e inventar anestesia, mas eu só compareço onde sou chamada. E sem o meu concurso, os homens mofariam na inutilidade. Então, sem o concurso da dor, a gente não sairia do lugar. Eu lembro até que o Haroldo faz uma colocação numa das palestras muito oportuna. Diz que certa vez ele estava num posto de gasolina abastecendo o seu carro, e enquanto ele estava ali abastecendo, ele notou uma cena que chamou muito a atenção dele. Nesse posto tinha um cachorro que estava deitado num tapete ali que tinha pregos. E esse cachorro chorava constantemente. Uivava, chorava. E o Haroldo, olhando aquela cena, perguntou pro frentista: o que tem esse cachorro que está chorando? Ah, ele está chorando porque ele está deitado naquele tapete que tem pregos. Mas por que ele fica lá então? Aí o frentista, numa lição magistral, disse: porque, embora tenha pregos, embora esteja doendo, não está doendo ao ponto de fazer com que ele tome a iniciativa de sair daquele tapete que está machucando. E assim somos nós. Muitas vezes temos uma leve dorzinha e a gente continua na nossa zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas, porque é cômodo estarmos na zona de conforto. Mesmo que aquela zona de conforto não nos agrade, venha nos ferir, mas nós não temos receio e medo de darmos um passo à frente. Sofremos, mas não procuramos sair daquele lugar que, embora, entre aspas, confortável, nos fere, nos magoa e nos incomoda. Agora, quando a coisa vier de tal forma que a dor ficar insuportável, aí a gente tem que sair de lá realmente. Aí não tem escapatória. Aí temos que dar andamento à nossa vida. Então a dor, ela vem como esse mecanismo de impulsionar, de nos impulsionar. Porque como os homens primitivos, a partir do momento que eles começaram a perceber que sentiam frio, eles buscaram alguma coisa que pudesse agasalhá-los. Sentiam fome, eles correram atrás de alguma coisa que pudesse se alimentar. Se machucavam, percebiam algumas coisas para que não pudessem mais, acontecer determinadas situações com eles. Então é importante que a gente reflita do mecanismo da dor e não reclamar de quando vem a dor, mas agradecer por aquele instrumento ser
instrumento que vai te impulsionar a sair daquela zona falsa de conforto. É uma falsa zona de conforto. Porque se fosse uma zona de conforto, a gente estaria deitado num colchão de água, bem tranquilo, sereno. Não, aquilo está incomodando. Se está te incomodando, aquilo não está bom. Só que a gente tem que ter força, tem que ter determinação. Porque muitos de nós continuamos nos ferindo, nos machucando e continuamos ali presos àquela situação. Não temos forças para dar um passo adiante e reclamamos da situação que nos encontramos, como esse cachorro que chorava, uivava, mas não se propunha sair. Não se propunha sair. Por a questão de hábito, por questão exatamente ali, por questão de hábito, por questão de estar acostumado, a gente não toma iniciativa. E quantas situações nós reclamamos da vida e a gente não faz nada para sair dela. Não adianta a gente reclamar contra a escuridão. É imprescindível que a gente acenda a luz, ainda que seja uma pequena chama. E nós, infelizmente, reclamamos da escuridão e não nos dispomos a acender um simples fósforo. Olha só como que é interessante isso. E quando então a nossa amiga dor vai encontrar um outro personagem, como eu falei, né? Vai dizendo, né, a outra personagem, que no caso é a Caridade, diz que não tem morada certa, bato a porta de todos os corações, desde o órfão ao rei, desde o lar até o prostíbulo. Faz ronda permanente e o meu trabalho quase nada renderia se não fosse o teu precioso concurso. Então, a caridade só vai existir quando existe a dor do nosso próximo, do nosso semelhante. Quando a dor do nosso irmão nos tocar o coração, a gente vai efetivamente ter um ato de caridade para com ele. Então, é muito importante que a gente saiba olhar, né, ter empatia pelas dores, pelos sofrimentos dos nossos irmãos. E procurar, muitas vezes, auxiliar da melhor forma possível. Deixa eu ver o que a Andréia falou aqui. Vivenciar a dor aprendendo a lição que ela quer nos ensinar. Depois, ressignificados, podemos deixá-la partir. Exatamente. Entender não por quê, mas para quê. Qual a razão. E a dor, ela vem mostrar para a gente quão a gente pode e deve auxiliar aquelas pessoas que estão necessitadas. Porque amanhã seremos nós que vamos necessitar do auxílio. Eu estava vendo um comentário que uns amigos estavam falando a respeito de um artista. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas que ele estava passando por uma dificuldade muito grande e ele estava fazendo tipo de uma campanha pelas redes sociais pedindo uma ajuda para que ele pudesse fazer um procedimento cirúrgico que ele tinha que passar. E, salvo engano, parece que ele está residindo na Casa dos Artistas. E uma artista famosa aí, que também não vou citar o nome, parece que ela auxiliou muito a ele. E eu fiquei pensando comigo, né, que cada artista deveria, no auge da sua carreira, contribuir de forma, né, com algum percentual do seu cachê, do seu salário, para essa casa dos artistas, onde eles, amanhã depois, poderiam ser acolhidos, nunca se sabe o destino, né? Naquele momento eles fazem tanto por tantas pessoas, né? Eles fazem por tantas pessoas e depois, no fim da vida, ficam aí numa situação lamentável, né? A Adriana falou, no estágio evolutivo que estamos, ainda a dor é necessária ao crescimento. Tendo essa compreensão, fica mais fácil enfrentarmos esses momentos. É verdade.
Então eu penso assim, você ter a empatia pela dor do semelhante, estar na condição de que você está ajudando e não estar na condição de necessitar de ajuda, que bênção que é, não é mesmo? É uma bênção podermos ajudar, podemos auxiliar. Então é fundamental que a gente pense nisso. Agora, olha os trajes, né? A descrição física da caridade. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está aqui. Que engraçado, eu achei que tinha uma fala. Primeiro de olhos inquietos, tal. Entendi, tá aqui, ó. Dizia outra personagem que se mostrava quase despida, com os olhos iluminados pela compaixão. Olha a diferença, né? Olha a diferença da descrição que o Jerônimo traz para nós em relação à caridade. Quase despidas, com os olhos iluminados pela compaixão. Iluminados pela compaixão. Então, é importante que a gente reflita a respeito desses dois instrumentos que estão à nossa disposição, né? A dor e a caridade. Fé, esperança e caridade. A gente já ouviu muito. Agora falar em dor e caridade, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Mas Jerônimo conseguiu trazer uma história envolvendo esses dois sentimentos, né, vamos dizer assim, personificados nas figuras que ele relata para a gente. Então vale muito a pena que a gente reflita sobre essas questões em nossas vidas, não é mesmo? Vou fazer a releitura, depois vou convidar a todos para a gente fazer as nossas preces, tá bom? Estranho diálogo. Num ponto da estrada, dois estranhos vultos se encontraram. O primeiro, de olhos inquietos, cabelos em desalinho, rosto triste e magro, segurando na mão esquelética e ossuda um martelo, dizia a outra personagem que se mostrava quase despida, com os olhos iluminados pela compaixão. Eu sou a dor, sempre sou recebida com desagrado. Carrego comigo o martelo que aperfeiçoa. Tentando diminuir a minha força, inventaram anestesia, mas só compareço onde sou chamada. Sem o meu concurso, os homens mofariam na inutilidade. Vendo a dor que a sua amiga chorava, perguntou-lhe: E tu, quem és? Eu, retrucou a amiga timidamente, não tenho morada certa. Bato à porta de todos os corações, desde o órfão ao rei, desde o lar ao prostíbulo. Faço minha ronda permanentemente e meu trabalho quase nada renderia se não fosse o teu precioso concurso, amiga dor. Servindo-se do intervalo, a dor que ainda mantinha o seu martelo nas mãos, indagou comovida. Então, crês que sou importante? Somente um anjo poderia me falar assim. Mas quem és? Aquele vulto estranho, tomando-lhe as mãos, beijou-as e lhe disse: Eu sou a caridade. Boa noite, Wilton, boa noite com Jesus, gratidão pela presença. Muito bom esse texto, né, gente? Muito bom mesmo para as nossas reflexões. E é interessante que cada vez que a gente lê um texto, um livro, a gente tira novas conclusões. Confesso a vocês que eu já fiz essa live há mais de anos atrás desse livro. E nem voltei para escutar, sabe? Nem voltei para escutar. Mas eu percebo que se eu pegar a live de um ano e meio atrás, sei lá quanto tempo foi, e com a de hoje vai ser bem diferente, que a realidade que nós vivemos hoje é bem diferente da realidade da outra vez. Então,
cada vez, cada lição traz sempre um novo ensinamento para nós, à medida que nós vamos lendo, porque nós já não somos mais as mesmas pessoas. Feito, gente. Olha, para segunda-feira nós vamos ter o texto agora, hein? Agora. E aqueles que tiverem interesse em receber este livro de forma virtual em PDF, já falei a vocês, é só mandar um direct para mim com o seu e-mail que eu faço o encaminhamento deste livro. Tudo bem dito, seja bem-vinda. Que eu faço o encaminhamento do livro em PDF para que vocês possam acompanhar também as leituras que a gente faz aqui nas nossas lives. E amanhã, né, a live que não tem nada a ver com ninguém aqui da nossa turma, né? Não o livro é fantástico. Palavras para a Alma, uma coisa que ninguém tem esse problema chamado ansiedade. Só que não, né? Tomara fôssemos, como eu diria, calmos, serenos, mas infelizmente somos seres ansiosos. Almejamos demais o que chegue amanhã, o futuro, e a gente fica ansioso, né? Cada fase da nossa vida que a gente vai passando vai trazendo momentos de ansiedade. Então a gente precisa aprender a trabalhar com ela, independentemente dos medicamentos. Os medicamentos auxiliam, sem sombra de dúvida, mas o importante é a gente fazer o medicamento da oração, da meditação, das reflexões. Então convido a vocês para estarem conosco amanhã, 22 horas, com Palavras para a Alma, na mensagem Ansiedade, que é o 6º capítulo desse livro de Ana Teresa. São 37 capítulos, nós já estamos seguindo, olha só que interessante, né? E como eu sempre faço, hoje à noite eu faço a postagem do banner, e amanhã faço a postagem com a marcação do canal do YouTube, né? Do link do canal do YouTube, da Web Rádio Fraternidade, onde Ana Teresa vai falar exatamente da mensagem de amanhã. Só que como eu sempre converso com vocês, nós fazemos a live Palavras para a Alma, baseada no livro de Ana Teresa. A primeira parte a gente faz a leitura, mas o restante a gente deixa fluir as intuições, que é o ideal mesmo, não é mesmo, gente? Bom, vibrações agora, nós vamos colocar as músicas aqui para as nossas reflexões, tá? E aqueles que quiserem podem colocar um copo com água, pedindo para que a equipe espiritual possa fluidificá-las, tá? Então vamos lá. E assim, queridos amigos, unidos num só pensamento, num só coração, vamos deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que embala os nossos corações, que eleva as nossas almas, que nos dá paz, saúde e equilíbrio. Estamos então reunidos, amigos, em nome do nosso Mestre Jesus, que Ele mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E com a presença do nosso Mestre Jesus, vamos pedir que Ele possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, abençoar aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, dores do corpo, dores da alma, estejam em seus lares ou nos hospitais. Por todas as pessoas cujos nomes estão abertos na tela, ou que estão em nossos pensamentos,
Mentalize aquele ente querido necessitado do socorro, do lenitivo. Imagine-o vibrando em plena luz, em plena forma, rogando que a equipe espiritual envolva esses corações aflitos num halo de luz. Rogando também que o nosso Mestre Jesus visite os lares dos doentes, dos aflitos, dos infortunados, irmãos nossos que padecem abandono nos asilos, orfanatos ou prisões, ou perambulando pelas ruas. Ó Mestre, somos gratos pela oportunidade, rogamos pela nossa pátria, pela humanidade inteira, que a paz faça reinar em coração de cada um de nós e que essa paz possamos conviver conosco mesmo em todos os momentos e lugares que formos. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, pela presença de cada um de vocês, amigos queridos, dirigimos ao Mestre a oração que Jesus nos ensinou, rogando a fluidificação das águas aqui colocadas. E o dizemos: Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos, agradeço de coração cada um de vocês que esteve aqui conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.